Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa nossa aula de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a permutação circular. Primeiramente, nós temos que entender o que isso significa, ou seja, o que é uma permutação circular. Uma permutação é um problema de contagem em que se deseja somente trocar a posição entre os elementos. Quando, além disso, os elementos estiverem dispostos em formato circular ou aparentemente circular, essa permutação chama-se permutação circular. E quando eu digo em formato circular ou aparentemente circular, é um formato em que o último elemento volta a estar ao lado do primeiro. É diferente sobre o olhar da matemática pegar uma quantidade de elementos e formar com eles uma fila ou formar com eles um círculo. Quando você forma com alguns elementos uma fila, você tem uma permutação simples. Quando você forma com alguns elementos um círculo, o primeiro elemento fica ao lado do último e o último fica ao lado do primeiro, vice-versa. Nesse caso, trata-se de uma permutação circular. E o que isso muda? Vamos pensar da seguinte forma. Da mesma forma que a permutação simples tem uma fórmula, que é permutação de n elementos é n fatorial, uma permutação circular também tem uma fórmula que vocês vão me ajudar a descobrir. Uma permutação circular de n elementos vai ser dada aqui por uma expressão que assim que a gente descobrir, a gente coloca lá, ok? Para a gente pensar na permutação circular, vamos pensar na permutação simples e depois ver o que alteração que a gente tem que fazer para transformar essa permutação simples numa permutação circular. Vejamos, se eu tiver uma permutação circular de 3 elementos, numa situação prática, eu tenho uma mesa circular e quero ver de quantas formas eu posso pôr 3 pessoas nessa mesa. Assim, ó. Eu quero ver de quantas formas eu consigo distribuir os elementos A, B e C em torno daquela mesa. Se eu não notasse que essa permutação é circular, eu diria que eu tenho uma permutação simples de 3 elementos, que seria dada por 3 fatorial. No entanto, sendo a permutação circular, o que a matemática considera é que, se eu pegar uma determinada configuração, como essa, não mudar a posição relativa entre os elementos e só girá-los sobre a mesa, eu não gero novas configurações. Ou seja, sendo a permutação circular, eu preciso afirmar que essa mesa é igual a essa. Porque vejam que essa mesa foi gerada pegando esses elementos e girando no sentido anti-horário. Ó. Gira no sentido anti-horário. O A vem para cá, o B vem para cá e o C vem aqui para cima. E da mesma forma, se eu pegar esses elementos, girar no sentido horário mais uma vez, no sentido anti-horário mais uma vez, eu gero essa mesa. A permutação circular considera mesas que foram formadas do mesmo jeito, só girando os elementos, iguais. Então, pensando no caso específico da permutação circular de 3 elementos, a cada 3 elementos que estavam sendo contados, eu só deveria contar um. Como que eu arrumo essa conta? Eu pego essa aqui que está errada e divido por 3. Notem que aqui na última etapa, 3 fatorial dividido por 3 é a mesma coisa que 2 fatorial, ou seja, 2. E se eu estivesse pensando da mesma forma para uma permutação circular de 4 elementos? Vejamos, se você pensasse como uma permutação simples, seria uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. No entanto, sendo a permutação circular, e olhem algo interessante, essa mesa não é um círculo, essa mesa é quadrada, mas a permutação continua sendo circular, porque a característica fundamental, que é o último elemento ao lado do primeiro, foi satisfeita. Se eu pegar essa mesa de 4 elementos e só for girando a posição dos elementos, eu consigo gerar 4 outras mesas, num total 4 mesas, que só deveriam ser contadas uma vez, porque são a mesma mesa. Então, como que você arruma aquele resultado? Você pega a permutação de 4 elementos e divide por 4. Observem que 4 fatorial sobre 4 é 3 fatorial, cujo resultado é 6. Expandindo o nosso raciocínio comigo, uma permutação circular de 3 elementos deu 2 fatorial. Uma permutação circular de 4 elementos deu 3 fatorial. Uma permutação circular de n elementos dará n menos 1 fatorial. Tá aí. Toda vez que a permutação for simples, você calcula por n fatorial.
Toda vez que a permutação for circular, você calcula por n menos 1 fatorial. É isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.